Fala galera, bem-vindo à saga do que aconteceu no Ninho do Urubu. Pra quem não me conhece, meu nome é Rayara Brambila, sejam bem-vindos ao Papo de Torcida. E agora a gente vai assistir o segundo vídeo dessa sequência, né, de possíveis versões para o que aconteceu dentro do Ninho do Urubu hoje, de por que a gente não teve entrevista, de por que o Marcos Braz marcou, não apareceu, o que aconteceu, se teve confusão, se teve racha, foram mandados embora, não foram, o que aconteceu? Então a gente vai ouvir agora o Fla Nação VPP e depois a gente comenta, ou talvez no meio a gente comente o que eles estão falando. Antes de começar o vídeo, eu já quero que você deixe o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você tá achando dessa confusão. Se você tem alguma outra versão, já coloca aí nos comentários, porque eu também quero entender o que tá acontecendo às vésperas de um campeonato, de um jogo tão importante contra o Atlético Paranaense, pra gente classificar pra final da Copa do Brasil. Tá? Se liga aí no que o Fla Nação falou. Fala Nação Rubro-Negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Fla Nação VP. Pessoal, nós temos uma semifinal de Copa do Brasil amanhã. O primeiro jogo foi 2-2 lá na Arena da Baixada. E amanhã, às 21h30 no Maracanã, o Flamengo decide a sua sorte na Copa do Brasil. Qualquer vitória simples do Flamengo nos classifica à final da competição, onde nós devemos ter como adversário o Atlético Mineiro, que ganhou o jogo de ida por 4-0 do Fortaleza, e é um resultado muito difícil e complicado do Fortaleza conseguir reverter. Acontece que nos últimos dias o Flamengo passou por alguns problemas dentro do departamento médico que foram expostos para toda a nação rubro-negra. Aqui no nosso canal a gente sempre cobrou muito do departamento médico e eu sempre fiz questão de ser bem claro com vocês sobre tudo que aconteceu no departamento médico de 2016 para cá. Em 2016, o Dr. Márcio Tanuri convocou uma série de profissionais que ele mesmo treinou e deixou esses profissionais afiados, onde em 2019 nós vimos e percebemos o quão eficiente era o departamento médico do Flamengo. É importante a gente entender que o departamento médico do Flamengo não é o Dr. Márcio Tanuri. São vários profissionais, vários médicos que sim, foram treinados pelo Dr. Márcio Tanuri na especialidade do futebol profissional e deram certo e floresceram em 2019. Daí havia um acordo que esses profissionais seriam melhor remunerados para adentrar 2020 com uma equipe capacitada. O Flamengo preferiu fazer uma economia, não renovou com esses profissionais. E a maioria desses profissionais foram parar em clubes como Botafogo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, Japão, China. Todos esses clubes pagam melhor do que o Flamengo. Gente, eu já falei para vocês em vídeos anteriores que o Flamengo é o time que isso paga pior. Isso é coisa dessa diretoria, tá? Isso é coisa dessa diretoria. Eu não falei isso hoje ou ontem, não. Há meses montada por administradores, por patrões. Agora a imprensa toda está falando por causa do caso do Pedro e do Bruno Henrique. Que tem muito dinheiro e o funcionário vive a miséria no salário mínimo. Sabe disso. Eu falo para vocês que o Flamengo é o clube que paga pior para os seus profissionais da área de saúde. O que o Dr. Márcio Tanuri pensou? Vou deixar todo mundo embora, treino uma nova equipe e a casa fica toda resolvida de novo. Só que ele esqueceu que para essa equipe florescer em 2019, ele precisou treinar esses caras por 2017, 2018, para florescer em 2019. Aí ele montou uma equipe nova em 2020. Nós tivemos muitos problemas em 2020, tivemos problemas em 2021, agravados por conta da pandemia, agravado pelo surto que a pandemia trouxe. E aí não existe literatura para lidar com isso, mas uma equipe que não é experiente está tentando trabalhar para lidar com esse novo cenário depois, pós-pandemia, e aí nós temos esses casos graves. Gente, eu fiquei estarrecido quando o Renato Gaúcho disse na entrevista coletiva que sabia que o Bruno Henrique estava lesionado e usou o Bruno Henrique sabendo da lesão só para provar que ele não poupa ninguém. Gaúcho é maluco. Isso é um absurdo, pessoal. Doente. É um absurdo de tamanhos inimagináveis o que ele fez usando o Bruno Henrique como ele utilizou. Não pode, gente, tá errado. Se ele sabia da lesão, ele não poderia ter utilizado, e ele ainda explicou
que o Bruno Henrique não conseguia abrir a passada. Por isso, eu falei tão mal do Bruno Henrique naquele jogo, gente. O jogo que a gente está falando é Bragantino e Flamengo no dia 6 Eu ainda falei, cara, o Michel devia ter jogado aquele jogo. Hoje é dia 26 de outubro e o Bruno Henrique só vai voltar amanhã, no dia 27. Ou seja, 21 dias de Bruno Henrique fora do time do Flamengo. Nossa, Renato, 3 você é muito inútil. semanas sem Bruno Henrique. A quantidade de jogos que nós perdemos foi uma festa, por uma irresponsabilidade do Renato Gaúcho e do departamento médico. Depois nós tivemos o caso do Pedro, que teve que procurar um profissional da sua confiança fora do Flamengo, e só esse profissional conseguiu detectar que o Pedro tinha um problema no menisco. Passou por cirurgia ontem às 19 horas, recebeu alta hoje e começa amanhã a fazer fisioterapia no Flamengo. O tempo, gente, que o Pedro sentiu a primeira dor no joelho, lá no Juventude, lá contra o Juventude, até a realização do exame, foram 10 dias. O departamento médico do Flamengo teve 10 dias com o Pedro na mão e não detectou a lesão. E quando o Pedro detectou com o médico particular, o departamento médico do Flamengo queria esconder a lesão do Pedro, que obrigou o departamento médico a tornar público a situação dele. Quando a gente fala departamento médico, de novo, não é só o Dr. Márcio Tanuri, mas é sem o contar rosto que eu fiquei dele sabendo que encabeça que o o departamento Pedro, médico. Em 2019, a gente quando só a gente descobriu elogiou essa o departamento médico, era a figura, cirurgia o rosto porque ele falou do isso na Dr. igreja. Tanuri, que a gente colocava na capa Porque dos senão, vídeos. Era o Dr. Tanuri a gente não ia ficar que recebia sabendo. os prêmios. Então ele é o responsável. Quando alguma coisa aqui no meu canal dá errado, porque a Miriane esqueceu, aconteceu, a culpa é minha. Eu sou o responsável. Eu não boto a culpa nela. A culpa é minha. Porque eu sou o responsável, eu tenho que saber que tudo tem que estar no seu devido lugar. A culpa é do Dr. Tanuri. E mais, pessoal, 2 ou 3 médicos baita experientes do Flamengo, que continuam no Flamengo, ele botou os caras para trabalhar no departamento amador. Um foi para o sub-20, o outro foi para os esportes olímpicos. Para vocês terem uma ideia da reformulação porca que foi feita. O Flamengo economizou alguns milhões de reais, com certeza nisso. Mas olha o prejuízo que a gente está tendo dentro de campo. A entrevista coletiva, erroneamente marcada para hoje, foi marcada com a intenção de apaziguar tudo. Eu não tenho dúvidas que a intenção do Marcos Braz era vir para a coletiva, esclarecer, fazer um bate-bola ali bacana com os jornalistas, esclarecer alguns pontos, tirar a responsabilidade do Renato Gaúcho, tirar a responsabilidade do departamento médico, mostrar que o departamento médico está fazendo tudo certo, para a gente jogar amanhã com a torcida toda incentivada. Não, foram mal entendidos que aconteceram e tal. Bora pro jogo, todo mundo unido. Só que uma das falhas do Dr. Marcos Braz é que ele não sabe exatamente o que se passa no departamento médico. E aí, quando ele solicitou a presença do Dr. Márcio Tanuri, as coisas começaram a dar errado. Porque membros da diretoria do Flamengo sabiam que, dependendo da pergunta que fosse passada para o Dr. Márcio Tanuri, ele não mentiria. Ele iria expor os problemas que o departamento médico tem e transformariam uma coletiva que deveria ser conciliadora, é a responsabilidade dele mesmo, numa exposição de problemas sem precedentes no Flamengo. O Dr. Márcio Tanuri não iria mentir, assim como não mentiu nas outras coletivas dele. Ele passou a real, ele falou exatamente o que estava acontecendo. É lógico, quando tá bem, né? Ganhar elogio é fácil. Que estava treinando uma equipe nova. Ele expôs tudo isso. Então havia um perigo muito grande de Marcos Braz e do Dr. Tanuri expor coisas que não eram para ser expostas. É aí que entra a ala da diretoria preocupada com as eleições no final do ano. Eles impediram o Tanuri e o Marcos Braz de falar. É o que mais Mas não foi uma ordem dada, não vai falar e pronto. O Landinho está presente. O Landinho está com compromissos com a Conmebol. A discussão toda foi justamente porque o Marcos Braz não aceitou não dar a coletiva e não aceitou não dar a coletiva com o Dr. Tanuri. E o Marcos Braz foi questionar esses membros da diretoria sobre essa falta de autonomia que eles estavam fazendo ele ter nesse momento. E os membros da diretoria que eram contra o Márcio Tanuri na coletiva, eram contra porque sabem que estão em ano eleitoral. E qualquer munição que fosse dada ali, serviria contra eles.
essa diretoria, ela prima pelo profissionalismo. Mostrar que um departamento tão importante quanto o departamento médico está, de certa no forma, caminho certo. Então, é diretoria. E amadorizado, Caminho poderia certo. ser pontos cruciais contra essa diretoria. Só para vocês terem uma ideia, ontem à noite eu recebi de um dos candidatos a presidente do Flamengo um plano para se criar a vice-presidência médica. E nesse plano, esse candidato já colocava, já expunha muitas das mazelas que hoje acontecem no departamento médico. Aí você imagina se o Marcos Braz e o Dr. Márcio Tanuri vão para uma coletiva confirmando essas mazelas ou dando ainda mais munição para os caras. Então, os motivos da não realização da coletiva... Ele não precisa de coletiva para saber o que está acontecendo internamente, não. O cara que vai ser presidente tem fonte. Braz não ficou satisfeito, ele está sabendo de tudo. Bateu o pé. Eu tenho informações de que, mais uma vez, BAP e Braz entraram num confronto que precisou de outras pessoas contornarem, precisou da intervenção de outras pessoas. Chegamos muito próximos a ter pedidos de demissão. Claro que quando eles tiverem que falar a respeito, eles vão passar panos quentes nisso. Claro que quando eles forem falar a respeito, eles vão dizer que isso não aconteceu. A fala oficial do clube jamais permitiria uma sinceridade nesse nível, mas eu confio nas fontes que eu tenho e chegaram a ter princípios de pedidos de demissão. Não chegaram a pedir explicitamente, mas começaram a discutir nesse sentido. Cara, quando passar por cima de uma autoridade, né, que você construiu, é complicado. Chegou nesse ponto. Eu entendo se foi o Marcos Braz que disse que iria sair. Entre Braz e BAP e entre outras porque pessoas na hora do nervoso que tiveram você que intervir fala essas coisas, nesse confronto direto entre os dois. Ainda mais com gente que parece não querer o bem do clube, mas querer o próprio bem. O fato é que o Marcos Braz jamais poderia dar uma coletiva pautada em cima do departamento médico. Metade das crises que o Flamengo está passando agora, se não dizer todas, foi causada pelo próprio Flamengo. Não foi nada que aconteceu externamente, não precisou nem de ajuda. Se fosse perguntado, seria respondido. Até porque o Dr. Márcio Tanuri não é o cara de coletiva, ele não é preparado para atender imprensa coletiva, ele é um médico, ele é preparado para resolver os problemas clínicos do Flamengo. Se o Flamengo então conversasse com a gente, o torcedor, né, em geral, com o torcedor em geral, isso não aconteceria. E de boa parte dos membros da diretoria do Flamengo. O couro cantou, o couro comeu, houve mais uma vez um racha na diretoria do Flamengo, que daqui a pouco vai vir passar panos quentes. Oficialmente os caras jamais vão admitir nada do que eu tô falando, mas essa é a verdade dos bastidores do Flamengo. Assim foram os fatos acontecidos durante essa trágica coletiva, que para mim, por motivo de segurança, deveria ter acontecido depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas a intenção do Marcos Braz foi boa, foi de conciliar, de trazer todo mundo em prol do Flamengo, focado no jogo, porque ele conseguiria fazer isso. Entre uma pergunta e outra que o Dr. Márcio Tanuri respondesse, ele conseguiria trazer tudo para o foco de beneficiar o Flamengo amanhã. Resultado, devido a essa crise interna, devido a tudo que aconteceu internamente, ficamos sem a coletiva e ficamos com tudo isso bem exposto. Há uma crise no Flamengo, a crise do departamento médico, a crise da preparação física, junto com a crise entre os poderes do Flamengo que não falam a mesma língua nesse assunto, e isso agora está exposto para todo mundo. E São Judas Tadeu nos permita ter um bom jogo amanhã contra o Atlético do Paraná, porque o clima do Ninho do Urubu já não era bom, agora ficou bem pior. Pessoal, como exigia uma seriedade maior esse vídeo, eu não comecei ele pedindo like nem a inscrição, mas eu peço para você agora que deixe o seu like. Bom, você viu ele falando, né? Já deixa o seu like, vai lá no vídeo dele, segue Flanação VVP, tá? O link do vídeo original está aqui na descrição. Mas enfim, olha como ele traz muito mais informações, muito mais detalhes até do que o Vini Casagrande trouxe.
Quem não assistiu, link também na descrição. Vídeo anterior, eu tô trazendo 3 versões do que aconteceu no Ninho do Urubu, esse bafafá, essa confusão. O próximo vídeo vai ser o que a ESPN trouxe, o que ela apurou sobre quem decidiu o que e por que não teve essa bendita dessa entrevista 1h da tarde para esclarecer os problemas do departamento médico. E claramente por uma questão política, de eleição de final de ano, né, o senhor presidente que não se importa com ninguém, teve esse posicionamento a favor, né, segundo o Fla Nação, a favor do BAP, enfim, para que essa entrevista não acontecesse. Enfim, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, comenta aqui o que você tá achando. Se você já decifrou esse quebra-cabeça aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. A posição da ESPN sobre esse problema interno aí no Flamengo, tá? A gente se vê no próximo vídeo.